Olha só, pessoal, que vídeo especial hoje. Nós vamos conhecer publicações lá da década de 50 que traziam Conan o Bárbaro adaptado para os quadrinhos. Na verdade, a primeira adaptação de Conan para os quadrinhos que se tem notícia. Agora, se foi de forma oficial ou não, é outra história. Fica aí comigo até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera, o que eu tenho aqui. Quem acompanha o canal já viu que eu fiz um unboxing mostrando algumas edições que eu comprei da editora Criativo. E teve alguns brindes ali também. E dentre as edições que eu comprei, eu peguei essas edições aqui. A Rainha da Costa Negra, olha só, números 10 e 38. Estranho essa numeração, né? Eu vou contar tudo para vocês sobre esses quadrinhos aqui, que são provavelmente a primeira adaptação de Conan para os quadrinhos, muito antes de Roy Thomas e John Buscema, pelo menos aí, ó, uns 15 anos antes. Obviamente, a gente sabe hoje que foi feito de forma não oficial. E lá no México, olha só que coisa inusitada, né? Vamos conversar sobre isso e ver essas edições bem de pertinho. Mas antes, eu só preciso lembrar todo mundo aí que eu estou desmonetizado aqui. Nosso canal está desmonetizado e eu estou dependendo de você para fazer a monetização aqui do canal. Eu tenho pedido através da minha chave Pix uma ajuda e olha, algumas pessoas já vêm me ajudando. Eu estou no terceiro mês já que eu estou pedindo o apoio Pix e algumas pessoas aí, os 3 meses me ajudaram, outras me ajudaram no primeiro, outras no segundo e algumas agora, aqui nesse terceiro mês que eu estou pedindo, vêm me ajudando e é um apoio muito importante para mim, porque através desse apoio é que eu consigo pagar o StreamYard agora. Olha só, aumentamos o número de transmissões ao vivo aqui no canal, melhoramos as transmissões do StreamYard, porque agora eu tenho alguns recursos ali que eu não tinha anteriormente, e aumentamos também o fluxo de vídeos gravados. Olha só que bacana, bem legal, né? Então, enquanto o YouTube não volta com a minha monetização, eu quero fazer o seguinte, quero pedir a vocês aí continuarem com o apoio, como essa galera que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Esses são os apoiadores agora, do mês de junho, que já me apoiaram. Muito obrigado a todos, tá bom? Quero lembrar também que eu tenho uma outra fonte de renda aqui para o canal. Aliás, a única fonte de renda mensal que eu tenho para o canal é o meu link da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, vamos lá. Essas edições aqui, primeiro eu preciso esclarecer o seguinte, elas são revendidas, né, comercializadas através da editora Criativo, mas não são
produção da editora Criativo, tá bom? São fãs, um grupo de fãs aí, não sei se 2, 3, 4 pessoas, estão procurando essas histórias aqui para que sejam republicadas, um trabalho de recuperação da história, né? Resgate histórico dessas histórias aqui que foram lançadas no México na década de 50, olha só que bacana, e que traziam a adaptação do Conan para os quadrinhos. Só que, à época, o Conan ele era um personagem coadjuvante das histórias. Quem era a personagem principal era a Rainha da Costa Negra. Parece, informações que o Carlos da Criativo me passou, parece que foram ali cerca de 50 edições publicadas à época, né, no período ali, e que são edições muito difíceis de se encontrar, hoje em dia as edições originais, inclusive os facsímiles, e que são muito caros, né? Se você encontra, é muito caro. A edição de número 1, por exemplo, original, parece, informação aí de bastidor, pelo estudo que a galera que está fazendo essa recuperação aqui fez, parece que a edição de número 1 da Rainha da Costa Negra só existem 2 exemplares no mundo. Olha só. Daí a dificuldade de se conseguir as imagens, né, em scan para poder produzir isso aqui. Então a galera conseguiu as imagens da edição de número 10 e as imagens da edição de número 38. E eles fizeram esse material e a editora Criativo está revendendo esse material para eles. E é um material assim, ó, bem bacana. Eu tô assim, ó, empolgadíssimo para ver isso aqui. O Carlos me passou também que parece que eles já conseguiram mais 2 edições, o que vai aumentar um pouco aí pra gente a nossa coleção. Eu gostaria de fazer a coleção completa, né? Vamos lá, vamos abrir aqui, ó, as edições. E ó, segurem aí, vocês já sabem, né? Depois eu vou inverter o ângulo da câmera pra gente ver as edições bem de pertinho. Mas eu tô bem curioso, porque assim, a qualidade eu já conheço, né? Porque o Carlos ele é uma pessoa assim, bem correta e tal, e ele se preocupa bastante com essa questão da qualidade da impressão, enfim. Então ele não comercializaria algo que tivesse uma qualidade sofrível ou ruim, né? E eu já conheço os outros materiais que a editora Criativo tanto revende quanto que ela produz, tá? Mas eu quero ver como é que tá a qualidade da impressão e principalmente das ilustrações, né? Eu tô muito curioso. Cara, que bacana, a gente tem um Conan aqui, ó, depois eu vou mostrar mais de pertinho, mas um Conan loiro. Olha só, o Conan era loiro. As edições foram publicadas à época, então, pela Ediciones Roma, ou Joma, não sei exatamente. Ó, a edição capa cartonada, tá bom? O papel é um tipo de offset, uma gramatura boa, não é aquela a maior gramatura que tem, mas olha só que bacana, pessoal. Que resgate histórico, simplesmente incrível. Ó o Conan aqui, ó. Cara, que legal, que legal. Meu, empolgadíssimo com isso aqui, viu? Empolgadíssimo. Muito bacana. A publicação tem 32 páginas, né? História completa, olha só. Fim. Cada edição, então, é uma história completa. Vamos dar uma abrida aqui na próxima. Vamos lá. Cara, quem diria, hein? A gente tendo oportunidade aqui no Brasil agora de ler uma adaptação de Conan que a gente não teve oportunidade. Isso aqui não chegou no Brasil na época. Olha só, eu percebo aqui, ó, que na segunda edição eles já incluíram informação a mais aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Ah, na verdade, ó, não foi década de 50, tá? Foi década de 60, eu me enganei. Editada no México entre 65 e 66. Ah, ou
a edição de, a edição de número 38 já era 1965. Então essa aqui pode ser que seja a década de 50 mesmo. Eu não sei como é que era a periodicidade, né? Mas a gente percebe isso, que eles já incluíram essa informação aqui que não tinha. Colocaram aqui na capa uma edição de fã para fã, que isso aqui é importante, né? Porque isso aqui, principalmente para não ter problema de direitos autorais e tal, isso aqui é importante que seja colocado. Acredito que tenha sido isso, né? Olha que bacana. E a inclusão aqui, ó, de uma orelha, que não tinha na edição de número 1, que é a 10, né? Com capas originais da época. Olha só, cara, que bacana, que trabalho bacana. Sensacional, olha aqui. E eu já vi que tem paratexto aqui no final, ó. Olha só, reportagem para textos. Muito bacana, muito bacana. Cara, que legal, que legal. Olha isso aqui. Sensacional. Essas edições aqui você encontra lá na loja da Editora Criativo. O link tá aqui na descrição, tá bom? Segura aí, eu vou virar a página pra gente dar uma olhada bem de pertinho, pra gente conhecer essa arte aqui, ver como é que tá. Será que tem aqui a indicação de quem foi o ilustrador? Ou o roteirista que fez a adaptação? Não sei. Segura aí, vou virar a página aqui pra gente dar uma olhada. Vamos! A ansiedade acabou. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas edições bem de pertinho. Pessoal, vocês não têm ideia como eu tô empolgado com isso aqui, cara. Muito, 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 muito empolgado mesmo. Quem acompanha o canal sabe, eu gosto muito de Conan, sou apaixonado. E ter a oportunidade de ler isso aqui, ó. Ediciones Roma, a Rainha da Costa Negra, número 10. Que bacana, hein? Então tem aqui, ó, Belit, Conan Loirão, Yanka. Que da hora, né? Muito legal. Aqui atrás uma propaganda, ó, La Reina de la Costa Negra, su vasto dominio, el mar, su destino, el peligro. Muito, meu, que da hora, cara. Solo cuesta um dinheiro. Eu não sei qual que é o dinheiro lá na época, né? Mas olha que bacana, que bacana. Então essa aqui foi a primeira, né, que a galera conseguiu aí os scans e fazer a impressão. Então essa aqui foi a primeira edição que eles lançaram. Olha só, que legal. Cara, olha isso. A Maldição da Ilha da Caveira. Cara, olha, meu, que bacana, cara. E que arte linda, 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 linda. Eu sou muito apaixonado por esse estilo de arte mais antigo, década de 50, 60. Eu acho lindo demais isso aqui. Gosto também ali, Image. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de quadrinho. Eu sou vermezão mesmo, mas isso aqui eu acho lindo, cara. Eu acho muito bonito. Infelizmente a edição não traz os créditos, né, dos artistas. Muito bacana. Olha o Conan aí, ó. A visão mexicana do Conan. Cara, sensacional, viu? Isso aqui é um negócio que, se a gente for analisar, é muito bacana a gente ter a oportunidade de ler isso aqui, né? Porque isso aqui é material que nenhuma editora grande, nada, se interessaria em trazer, em fazer, né? Olha isso, cara. A primeira adaptação de Conan para os quadrinhos, hein? Opa, peraí, parece que aqui tem... Ah, ó. Argumento de Silva Quiros. Quem ilustra é Lavalle. Lavalle, nunca ouvi falar, hein? Cara, que legal, meu, que legal, que bacana. Achamos os créditos, hein? E aqui, essa aqui então foi a segunda edição que eles conseguiram os scans, né? Mas já é, ó, número 38, tá vendo? 38. E aqui eles põem essa informação aqui, ó, editada no México entre 65 e 66. Olha só.
O design da capa manteve-se o mesmo, né? Olha só. Muito legal. E aí aqui eles também tiveram uma inovação aí, ó, colocaram uma orelha na edição e aí traz as capas, ó, de outras edições. Que legal. Muito bacana mesmo. Aqui a capa a partir do número 28. Mas não são todas não, ó, bem de pertinho a arte. Olha que coisa bacana, pessoal. Meu, sensacional, adorei isso aqui. História de Silva Quiros, desenhos de J. Kistro. Cara, meu, adorei. Que maluco, cara, que legal. Tomara que venham outras edições, né? Como eu já comentei com vocês, o Carlos já me adiantou que a galera que está fazendo esse trabalho já encontrou mais 2 scans, mais 2 edições. Então eles vão produzir também e vão lançar. E nessa segunda edição aqui, ó, que é a de número 38, tem um paratexto aqui, ó, Conan o Bárbaro e seu criador, Robert E. Howard. Então essa edição aqui ela tem um pouquinho mais de páginas, né? Ó, tem curiosidades, considerações sobre o Conan mexicano. Cara, que bacana. Ó, aqui tem a informação, ó. 11 edições antes de cessar sua publicação no ano seguinte. Posteriormente, entre 65 e 66, a série foi retomada pela Ediciones Roma, totalizando 53 edições. Cara, que bacana, viu? Que bacana. Olha, adorei isso aqui, uma coisa inusitada que apareceu no mercado sem ninguém esperar. Então agradeço aí a rapaziada aí que foi atrás desses scans, produziu isso aqui. Agradeço ao Carlos também pela oportunidade, né, dele disponibilizar isso também através da editora dele. Olha que bacana, viu? Simplesmente sensacional. Segura aí, galera, que eu vou inverter o ângulo da câmera, fazer a nossa virada de página para a gente poder encerrar o vídeo. Se segura aí, ó. Vamos! Olha aqui, as Rainha da Costa Negra, 2 edições, edição de número 10 e edição de número 38. Finalmente no Brasil, a gente tendo a oportunidade de ler aquilo que a gente não teve oportunidade na época. A galera que viveu ali, que amava quadrinhos na década de 60, 70, 80, assim como eu, não teve a oportunidade de ler isso aqui. E agora, em 2024, a gente consegue esse resgate aqui, ó, por uma galera aí apaixonada por quadrinhos. Galera, olha, eu curti demais. Eu adorei essas edições aqui. Eu não sei se a gente pode chamar de facsímile ou reimpressão, enfim. O bacana é que chegou e a gente tem oportunidade de ler. Deixa aqui no campo de comentários se você já tinha visto isso aqui, se você tem isso aqui, se você gosta de Conan, tá interessado em pegar isso aqui? Me fala aqui, vamos conversar no campo de comentários. Se você tiver interessado, o endereço da Loja Criativo está na descrição do vídeo. E olha só, essas edições aqui são preços bem camaradas, se eu não me engano, essa aqui cerca de R$30 e essa aqui 30 e pouquinhos, deve ser uns R$2, R$3 mais caro, porque ela tem um acabamento um pouco melhor e parece que tem um pouquinho mais de páginas, né? Tem paratextos aqui e tal. Bom, galera, foi isso aí, ó. Espero que vocês tenham se divertido, tenham curtido bastante. Agora eu quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó. Deixem no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Curtiu, não curtiu? Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, certo? Agora,
Se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.000 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajude aí, assistam desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!